Quem assistiu o vídeo A Lição de Emma Bovary vai se lembrar de um momento do vídeo em que eu digo que os excessos da Emma comprometeram a vida do Charles e comprometeram de modo efetivo. O Charles, além de perder o único bem que ele tinha, que era a casa dele, por conta dos excessos da Emma, o Charles perde também a vida. O Charles morre porque ele não teve estrutura para lidar com não só os excessos da Emma, mas com as traições dela. Essa falta de estrutura emocional do Charles para lidar, né, com as coisas da vida já veio da mãe, da senhora Bovary, né? Porque a mãe, ela tomava frente de tudo, ela estava no controle, ela estava no comando. Então Charles, ele não tinha vontade própria, ele não tinha os próprios conceitos, ele não pensava por ele. A única coisa que ele enxergava na vida dele, depois que conheceu Emma Bovary, era só a Emma. Ele só pensava no amor que ele sentia por ela. No mais, ele era absolutamente comandado pela mãe. Até mesmo antes de se casar com a Emma, ele se casa com uma outra mulher, porque a mãe dele ficou sabendo que essa mulher ia receber uma herança muito grande. E no fim das contas não era nada daquilo, a mulher era um horror. E aí, para a sorte do Charles, a mulher morre de repente. E aí ele fica livre e por fim conhece a Emma. Só que com a Emma também não foi muito diferente, né? Se o primeiro casamento não foi bom, com a Emma não foi muito diferente. Mas, gente, onde que eu quero chegar? Relembrando, como eu disse lá no vídeo, a lição de Emma Bovary, né? A respeito dos excessos da Emma, o modo de vida da Emma, e que comprometeu a vida do Charles. O que a gente pode tirar de lição disso, gente? O que a gente pode entender? Para vocês verem como Emma Bovary é um livro que tem muita coisa boa pra gente extrair, sabe, daquela história. A gente vai pegando pedacinhos, fragmentos, e para cada fragmento a gente consegue tirar uma lição. Dá para fazer um vídeo, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente consegue tirar? Você partindo do ponto de que os excessos da Emma levaram Charles à derrocada total, até chegar no ponto de perder a própria vida. Lembra que eu falo lá, no outro vídeo, que a gente não tem sensibilidade para identificar o que nos falta e que muitas vezes nós partimos para os excessos para compensar o que nos falta na ilusão de achar que vamos encontrar fora o que nós só podemos encontrar dentro de nós. E a gente que vive desses excessos, em algum momento a gente já parou para pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, o quanto elas são afetadas? A gente não para pensar, né? Porque o ser humano, ele é egoísta por natureza, não é isso? Teve um outro vídeo aí que eu disse que se nós acabássemos com o egoísmo, boa parte dos problemas da humanidade estariam extirpados daqui dessa terra. Nós somos muito egoístas e nós só pensamos em nós. E, gente, considerando os tempos atuais, é complicado você, através do seu egoísmo,
comprometer a vida daqueles que estão ao seu redor, não importa de que forma. Existem N formas de você comprometer a vida das pessoas que convivem com você. Daquelas pessoas que você diz que você ama, mas que você só consegue olhar para o seu umbigo. Na ânsia de preencher algo que você ainda nem parou para pensar no que está faltando. Complicado, né? Será que uma forma de aliviar essa falta, de compensar essa falta, vamos dizer assim, não seria a gente olhando um pouquinho ao nosso redor e prestando atenção até que ponto a gente está comprometendo a vida das pessoas que vivem com a gente, a vida das pessoas que nós amamos? Tem um usuário de drogas, por exemplo. O que ele faz com a família? Elimina aquela família de tal maneira, destrói. A gente já vive num mundo tão carente de virtudes, de valores. E aí, muitas vezes, por conta dos nossos excessos, o pouco que resta, o pouco que sobra numa família, a gente vai jogando fora, a gente coloca tudo a perder. É tirar a dignidade. O muito pouco que as pessoas ainda conseguem acreditar. Será que não está na hora da gente parar e pensar um pouquinho? E falar, não, eu preciso repensar minha vida, repensar os meus conceitos, entender realmente o que eu estou fazendo e até que ponto eu estou comprometendo a vida das pessoas que eu amo, porque elas também estão morrendo. Como Charles morreu quando leu as cartas da Emma e descobriu as traições dela. Aqueles que nós amamos também vão morrendo em vida, aos poucos, somatizando, sabe? Todos aqueles problemas que nós causamos, que nós trazemos para eles. Gente, muitas vezes isso acontece por conta de algo que nos falta. Se você não consegue identificar o que está faltando para você, você não tem ainda essa sensibilidade, vai fazer terapia. Muito bom. Vai fazer terapia. Ou pelo menos para pensar um pouco. Tenta abandonar o egoísmo, deixar o egoísmo de lado. E olhar para aqueles que estão ao seu redor. O que você está fazendo? Porque qualquer coisa que vier acontecer, depois é responsabilidade tua. É na tua consciência que vai pesar. Não é na de ninguém. Já parou para pensar? Olha como serve de exemplo. Para nós, a morte de Charles Bovary. Primeiro, a falta de estrutura emocional, né? Porque a mãe tomava a frente de tudo, tomava o controle, então ele nunca foi um homem de verdade. Por isso que ele era um mau médico, um médico mal sucedido, até mesmo um mau marido. Porque ele amava muito a Emma, mas ele não sabia nem como expressar isso. Ele não tinha capacidade de colocar um limite entre o que ele sentia e as coisas que a Emma queria e que ele consentia. Isso acabou levando ele à própria perdição. Da mesma forma que nós, quando comprometemos a vida das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que nós amamos, estamos também no mesmo processo do Charles.
Isso é morrer em vida. E é matar as pessoas em vida. Então repensa um pouco os seus conceitos. O que você está fazendo de errado? Você está usando droga? Pensa um pouquinho. É no jogo? É na bebida? É no excesso de sexo? É buscando aqueles ideais fúteis de beleza? Porque beleza não é fora, é dentro. Vem da alma. Lembra que eu disse lá no vídeo do banquete de Platão? Belo é tudo aquilo que nos leva a buscar o bem. Fora isso, ideais de beleza, eles são fúteis, eles são irrelevantes. Beleza é dentro, o que te falta está dentro. Existe uma multidão em nós para nos completar. Por isso Jung trabalhou tão fortemente a questão da individuação, no intuito da gente encontrar toda essa multidão que nós temos em nós e nos preenchermos. Gente, se o que está fora ajudasse, resolvesse, por exemplo, Whitney Houston não teria se drogado. Michael Jackson não teria se viciado em tanto remédio para fugir da própria realidade, da realidade da pessoa que ele era. Uma pessoa fraca emocionalmente. O rei do pop aqui fora, mas dentro, ele era quem? O que faltava para ele? Ele mesmo. E ele foi compensar onde? Nos remédios. E onde foi que os remédios levaram ele? À morte. É uma coisa óbvia. Enquanto a gente não repensar determinados conceitos, né? Não abandonar o egoísmo, não colocar o egoísmo de lado e começar a trabalhar no intuito de se melhorar, a gente vai ver muita família sofrendo, a gente vai ver muita família destruída. E a família se acaba e você vai ficar aí. Se tiver a sorte de não morrer como Charles, né? Mas você vai ficar aí. Só sentindo aquele peso na consciência terrível. E não tem juiz pior que a sua consciência. Acredite. Então vamos refletir com a condição de Charles, com a morte de Charles Bovary. Vamos ser mais empáticos. Nos colocar mais no lugar daqueles que amamos. E pensar um pouco menos em nós. Se está te faltando alguma coisa, busca uma terapia, uma análise. Eu super recomendo 1000 vezes, em muitos vídeos meus aqui vocês vão ver eu recomendando a terapia. Porque é o melhor caminho para você encontrar o que te falta. Abandona a ilusão de que aqui fora você vai encontrar alguma coisa. Você não vai encontrar nada que te preencha, nada nem ninguém. É uma coisa que só a gente consegue. Voltando para dentro. E vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo, né? Para as pessoas que a gente ama. Tá bom? Aquele beijo de sempre.